Frente a frente now com Bruno Gonçalves do Partido Socialista e Rui Paulo Sousa do Chega. Muito boa noite a ambos. Obrigada pela presença. Vou começar por si. Este novo regime de retorno de estrangeiros agrada ao Chega? É assim, sem dúvida. Já agora, boa noite a quem nos está a ouvir e a ambos. Sem dúvida que, pelo menos, aproxima-se do que nós pretendemos, nós, Partido Chega, há muito, relativamente aos imigrantes e à sua situação em Portugal, especialmente quando estão ilegalmente. É o que se passa aqui com estes imigrantes. Porque quando nós estamos a falar de estrangeiros, não estamos a falar provavelmente dos estrangeiros que vêm aqui de férias, mas sim dos imigrantes que entram cá ilegalmente, como aconteceu agora com aqueles que entraram pelo Algarve, e que são um bom exemplo do que, no fundo, esta nova alteração à lei permite fazer, que eles estiveram em Portugal, tiveram em centros durante X tempo, até que não puderam mais continuar devido à anterior lei, e acabaram por desaparecer simplesmente e nunca mais ninguém os viu. Este novo regime cautela essas situações? No fundo, este regime permite que realmente esses estrangeiros sejam detidos imediatamente, não há aquele período dos tais 20 dias em que são apenas notificados para abandonar voluntariamente, obviamente que eles não se vão embora voluntariamente, obviamente que quando entraram ilegalmente em território de Portugal, o objetivo é ficar ou ir para outro país da União Europeia. Isto permite imediatamente haver essa detenção e o processo decorrer dentro dos prazos legais até que exista a sua expulsão do país. Portanto, é assim, obviamente que a lei terá que ser ainda analisada e o partido ainda não se pronunciou diretamente sobre ela, mas para já, a partida está satisfeito? Eu penso que é uma lei que sim, que vai dentro ao encontro do que o Chega pretende. O argumento de que não havia necessidade de mexer neste novo regime, neste regime de retorno de estrangeiros, porque o problema não está aí, diz Bruno Gonçalves. É óbvio que é assim, nós também consideramos que divulgação de escutas é sempre algo negativo e não deveria acontecer, independentemente de quem seja acusado disso. Mas dizer que também houve um golpe de Estado, que a situação do ex-primeiro-ministro, também íamos um pouco além, porque então também houve um golpe de Estado com Sócrates. Não vamos continuar por aí. Não tem nada a ver. É assim, ambos foram primeiros-ministros socialistas. Ambos foram primeiros-ministros socialistas. Não tem nada a ver. José Sócrates não se demite, aliás, nem o governo se demite. Sim, mas o Sócrates também toda a gente... O governo de António Costa demite-se. O António por causa Costa de um parágrafo da Procuradora-Geral da República. António Costa queria ir para a Europa e o que é facto é que está na Europa. Não é verdade, não é verdade. E o Bruno sabe disso. Aliás, um dia Rui, desculpe. Entretanto, é assim, mas não esqueça uma coisa, muito se falou que o próprio António Costa queria ir para a Europa. Aliás, muita gente diz que isto, no fundo, veio ao caminho do que ele queria. Isso é um facto. Penso que nem sequer claro, o PS só falta dizer que António Costa queria ser derrubado pela Procuradoria-Geral da República eu não vou para permitir a entrada mas quem nomeou a Procuradora foi ele, não foi mais ninguém. Precisamos esquecer isso. Mas então veja a independência da Procuradora nomeada pelo Partido Socialista, ao contrário daquilo que dizem da maquinação do Estado. Depende, ou é exatamente o contrário. Mas voltando agora aos imigrantes. Esta questão. É preciso não esquecer que a questão dos imigrantes, eu penso que não é nunca justificado entrarem ilegalmente num país e manterem-se ilegalmente nesse país. Porque é preciso não esquecer, quando eles entram ilegalmente, muitos não é para trabalharem aqui, muitos é simplesmente uma entrada para a Europa e a seguir vão para outro país, que não o nosso. Portanto, dizer que eles vêm para aqui com esse objetivo não é. Além de que assim, o que é que adianta termos tantos imigrantes quando depois não há condições para eles viverem? Vivem aqui aos 20 e 30 amontoados num quarto, em péssimas condições, e depois vemos os problemas que existem em todo lado, na saúde, na justiça, nos transportes. Neste momento o país vive uma péssima... em escravatura moderna com GNRs a apoiar esse tipo de... Obviamente que isso é negativo e nós nunca vamos defender qualquer situação dessas, seja de imigrantes portugueses ou até de portugueses, porque também de vez em quando ouvimos dizer de portugueses que estavam em condições desse género em Portugal. Pelos próprios portugueses. Isto não é uma situação que só aconteceu com imigrantes até agora. Sem coerção da GNR. Voltaram onde é que o dinheiro acaba. Rui Paulo Sousa, a acreditar nas palavras do Primeiro-Ministro, disse hoje estes argumentos na Assembleia da República. Rendimento médio dos trabalhadores subiu 6,7%, houve uma diminuição da carga fiscal. É a quarta vez que o Governo deixa o IRS, valorizou várias carreiras da administração pública. Porque é que esta greve geral faz sentido? É óbvio que a base desta greve geral acaba por ser uma questão política, porque no fundo há aqui sindicatos apoiados por partidos de esquerda, obviamente, estão a tentar aproveitar-se da situação para tentar sobreviver num ambiente cada vez mais complicado para eles.
nomeadamente o PS, obviamente. Mas pelo PSD também. Acho que foram os trabalhadores sociais-democratas que disseram que apoiavam a greve. É um pouco relativo isso. A base disto acaba por ser, no fundo, sindicatos de esquerda. Estão cada vez a unir-se mais, no fundo, nesse objetivo. Agora, mas também é assim, nós, como partido Chega, também defendemos que realmente alterações têm que ser feitas, mas também, obviamente, tem que ser salvaguardado a questão dos trabalhadores a nível de melhores salários e melhores condições de trabalho. Portanto, isso sem dúvida nenhuma. Obviamente, para o Governo é tudo bonito e que coloca, no fundo, a questão como se fosse tudo favorável e bom para os trabalhadores, etc, etc. O que não é real também, porque o que é facto é que os ordenados mínimos não atingem os objetivos necessários, continuamos com problemas, obviamente, a nível das empresas, a nível dos impostos continuam elevadíssimos, portanto, nada está como eles também colocam a questão. Mas também queria responder só que uma questão no que diz respeito aos imigrantes e do seu trabalho. Mas não esquecer que os imigrantes, a maior parte deles, trabalha para empresas de trabalho temporário, não têm contratos. De facto. Não, estes aqui é a taxa de contratação. Não, estes são dados bem de Portugal, é taxa de contratação, assim, não é taxa de trabalho mas a maioria temporário. Dos imigrantes em Portugal trabalham para empresas de trabalho temporário. Sim, mas eu tenho dados bem seja da agricultura, seja da construção. Isto porquê? Também se percebe, porque são trabalhos sazonais, etc. Já não temos mais tempo, só para concluir a ideia. O que eu acho é que, de facto, isto é um problema grande que esta greve vai trazer para o país, a nível de paragem, de transportes, de saúde, etc. E que, no fundo, quem vai pagar por isto é o cidadão comum. Vai sofrer na pele, mais uma vez, uma guerra entre os sindicatos. Estamos de acordo. O ideal era não haver greve e o Governo recuar com esta proposta. Resta-me agradecer a presença neste Jornal à Noite. Boa noite. Bom fim de semana. Boa noite. Obrigado.